A Floresta Nacional Jamanchim, ou também conhecida como Flona Jamanchim. Ela fica no sudeste do Pará, na região da BR-163. Ela foi criada em fevereiro de 2006 por um decreto presidencial sem número, para proteger cerca de 1,3 milhões de hectares da floresta. A criação faz parte de um esforço do governo para frear conflitos de terras e o desmatamento da Amazônia, especialmente após grande repercussão internacional com casos de violência rural, como o caso da Dorothy Stang em 2005. Por que a Flona Jamanchim foi criada? Na época, o governo estava asfaltando a BR-163 e temia um boom de desmatamento e grilagem, invasões ilegais de terras públicas da região. E assim, em 2006, várias áreas protegidas criadas ao longo da rodovia. A Flona Jamanchim foi uma delas. O objetivo era promover o uso sustentável da floresta e impedir a ocupação desordenada. Situação antes da criação. Quando a Flona Jamanchim foi criada, muita gente já morava e produzia dentro dessa área. Grandes fazendeiros tinham pastagens e poceiros. Pequenos ocupantes viviam na região há décadas. Muitos desses produtores foram incentivados pelo próprio governo a ocupar a terra na década de 70 e 80 e possuíam documentos de posses antigos de mais de 40 anos. De uma hora para outra, essas terras passaram a ser floresta nacional, de domínio público, o que gerou preocupação entre os moradores. Falta de indenização e regularização. Por lei, ao criar a Flona, o governo deveria desapropriar e indenizar os proprietários privados que estavam dentro dela, mas isso não aconteceu nos primeiros anos. Até em 2009, nenhuma fazenda foi indenizada ou retirada. Centenas de familiares e produtores continuaram na área sem titulação regular e sem receber compensação pelas terras que agora eram consideradas da União. Muitos perderam a segurança jurídica e suas propriedades, mas continuaram lá por não ter alternativas. Ausência de gestão inicial. Além disso, o plano de manejo da Flona, que define o que pode e o que não pode dentro da área, só ficou pronto 5 anos depois. Isso mesmo, em 2011. Até lá não havia regras claras de uso nem zoneamento interno definido, o que dificultou a administração da unidade. Na prática, nesse período inicial, a situação ficou meia solta. Moradores e autoridades locais não sabiam ao certo quais atividades seriam permitidas. Continuação das atividades dentro da Flona com a falta de fiscalização efetiva nos primeiros anos. Muitos fazendeiros continuaram desmatando e criando gado dentro da Flona, como já faziam antes, porém sem nenhuma autorização legal. Houve casos de grilagem, vendas ilegais de terras públicas e desmatamento clandestino em larga escala. Vale destacar que autoridades locais contribuíram para isso. Órgãos estaduais e municipais chegaram a emitir o CAR, Cadastro Ambiental Rural, e o GTA, Guias de Trânsito Animal, em nome de ocupantes dentro da Flona, como se fossem propriedades particular comuns. Conflitos e operação de fiscalização. As irregularidades dentro da Flona Jamanchim levaram à operação do IBAMA e do ICMBio. Por exemplo, em 2009, houve uma grande fiscalização com o apoio da Força Nacional que apreendeu bois de fazendas dentro da Flona, gerando revolta entre os produtores. Na época, parlamentares aliados aos produtores chegaram a acusar o IBAMA de praticar terrorismo contra quem morava lá. Nos anos depois, em 2014, a Operação Castanheira desmantelou uma quadrilha de grileiros que atuavam na área, mostrando que havia crime organizado por trás de muitas ocupações. Essas ações de fiscalização intensificaram o clima de conflito entre partes dos produtores e o governo. Questionamentos à criação da Flona. Desde o início, produtores rurais e políticos locais
contestaram a legalidade da Flona Jamanchim. Embora o Ministério do Meio Ambiente tenha realizado audiências públicas em 2005 em cidades como Novo Progresso e Itaituba, antes de criar a unidade, muitos moradores dizem que suas sugestões não foram consideradas. Eles reclamaram que o decreto de 2006 foi feito de cima para baixo, sem respeitar o devido processo legal. Em 2008, chegou a ser proposto um projeto de decreto legislativo PDL 1148 de 2008 no Congresso para anular o decreto da criação da Flona, sob a alegação de que os estudos técnicos eram falhos e que a unidade traria prejuízo ao desenvolvimento da região. Batalha jurídica. Além das disputas políticas, produtores entraram na justiça para defender seus direitos sobre as terras. Um dos argumentos jurídicos utilizado é a da caducidade. Eles alegam que o decreto da Flona perdeu a validade porque o governo não indenizou os proprietários dentro do prazo de 5 anos previsto em lei. Em outras palavras, como o poder público não regularizou a situação fundiária em tempo razoável, deixando a terra ainda nas mãos de particulares por quase 20 anos. O ato de criação da Flona estaria caducado. Outro argumento é de nulidade do decreto. Os produtores afirmam que a criação da Flona foi ilegal por não cumprir todas as exigências, como consulta adequada nas comunidades locais e avaliação das atividades econômicas existentes. Entendimento da Justiça. Até o ano de 2025, a Justiça Federal tem rejeitado esses argumentos dos produtores e mantido a Flona Jamanchim válida em pleno vigor. Várias decisões confirmaram que, mesmo com problema, a Flona continua sendo legalmente válida e as ocupações privadas dentro dela são ilegais. Em 2025, por exemplo, a Vara Federal de Itaituba, Pará, deu uma sentença ordenando a desocupação de 313 áreas ocupadas irregularmente dentro da Flona. Nessa decisão, o juiz declarou que ninguém ali possuía título legítimo e que aquelas fazendas não poderiam continuar porque uma floresta nacional é terra pública da União e não pode ser usada como propriedade privada. Tentativas de reduzir e até extinguir a Flona. Diante de todas as controvérsias, houve também tentativa do próprio governo de reduzir ou até extinguir parte da Flona Jamanchim. Em 2017, por exemplo, foram editadas medidas provisórias 756 e 758, proposta a reduzir cerca de 57% do território da Flona e transformar essa parte em uma APA, Área de Proteção Ambiental, uma categoria de uso mais livre. Isso causou muita discussão. De um lado, quem defende a redução dizia que era para regularizar pequenos produtores, de outro, ambientalistas alertavam que seria um prêmio à grilagem e incentivaria mais o desmatamento. No fim, as medidas foram vetadas em 2017 após pressão política. O governo chegou a enviar um projeto de lei semelhante ao Congresso, mas não houve aprovação. Com isso, a Flona Jamanchim permaneceu em vigor sem alteração significante nos limites. Situação atual e recado aos produtores. Em resumo, a Flona Jamanchim continua sendo uma unidade de conservação federal. Ela não foi extinta. Produtores rurais afetados ainda podem pleitear indenização na justiça pelos prejuízos que tiveram por terem suas terras declaradas de utilidade pública e cobrar agilidade do governo nesse processo. Ou seja, enquanto a Flona existir, vale o regime de conservação. O uso econômico direto da área pelos antigos ocupantes permanece proibido. O produtor rural brasileiro é a peça-chave no desenvolvimento da Amazônia. Gente que desbravou, produziu, gerou alimentos e riquezas onde só havia mata fechada. É justo que tenham seus direitos respeitados. A luta por reconhecimento e indenização é legítima e nos seguimos junto na defesa do que é justo para quem sempre esteve lá.